O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, querida irmã Euniceia. Boa noite, boa noite. A nossa irmã é... Seja muito bem-vinda. Nós a recebemos de braços abertos. Tá bom, minha querida? Obrigada, muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Então, nós vamos fazer a apresentação da nossa querida irmã para os nossos acompanhantes dessa noite, que sejam também muito bem-vindos, que tenhamos mesmo uma boa noite, unidos nesse mesmo ideal. E a nossa irmã é trabalhadora e palestrante do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Então, para nós é mais uma honra receber uma das irmãs do Leon Denis. Agradecemos muito, querida irmã. E, nesse momento, então, convidamos a todos que estão nos acompanhando e que não puderem agora, em outro horário também, que sejam muito bem-vindos. Então, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, e a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas. Agradecer a esses bons espíritos que sempre estão ao nosso lado, nos protegendo, nos ajudando. Nossa mentora Zilda Gama, também mentor do Centro Leon Denis, para que possam inspirar a nossa irmã Euniceia, que vai trazer o seu trabalho, que para nós vai ser de muita importância, e que nós estejamos atentos e possamos, assim, compreender tudo aquilo que ela passar para nós e colocarmos em prática. Agradecer a todos que nos acompanham, que estão conosco, e pedir a bênção de Deus, que nos protege e ampara. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida irmã, a palavra é sua. Então, novamente, né, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui juntos para podermos falarmos do que foi pedido, né, do capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, nós estamos no Centro Zilda Gama, lá em Sapucaia, Rio de Janeiro, né, o que foi passado, né, É que eu também estou no celular, não estou no computador, mas sempre eu trabalho muito bem com o celular. É que, aparentemente, parece que não está pegando muito bem aqui
o, a minha pessoa, né? Agora acho que melhorou, acho que melhorou, né? Então, dando continuidade ao que eu falei, vamos estudar o capítulo 1º, não vim destruir a lei, mas como base, nós vamos ter o item 1 e o item 2. Na verdade, o capítulo ele é grande, mas nós iremos estudar a parte que fala de Moisés. Você não vem destruir a lei que Moisés trouxe para nós, né? Mas a lei, para que fique bem, né, em nossos pensamentos, a lei trazida por Moisés, mas a lei é de Deus, né? É isso que a gente tem que entender, que a lei é de Deus, apenas Moisés compilou o código com toda a sua atenção e trouxe. Através de quê? Do seu conhecimento, né? Então, Kardec trouxe que nesse capítulo, como sempre a gente fala, as 3 revelações. Revelações esta, que é Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Aparentemente, parece que elas se coadunam, mas elas se coadunam, só que elas não são, elas têm um lapso. Parece que foi dito assim, as 3 revelações, veio uma, veio 2, veio a terceira. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Existe entre elas um lapso bem grande de tempo, né? De uma para a outra. Essa que nós vamos falar agora, Moisés, por exemplo, para o nosso Senhor Jesus, o lapso foi mais ou menos de 1000 anos, é que consta na história. E de Jesus para a doutrina espírita, o lapso foi de quase 2000 anos, porque a doutrina espírita apareceu em 1857, com a edição do nosso Livro dos Espíritos, a primeira edição, que saiu do Livro dos Espíritos, então conta a partir daí. Então, houve esse lapso de tempo também, só como eu estou trazendo, só como para a gente poder entender essas questões das 3 revelações. Então, Moisés foi aquele legislador, foi aquele homem, né, que veio trazer os 10 mandamentos para que nós pudéssemos entender. Desde a época de Moisés até hoje, nós entendemos, estamos estudando, mas muitas das vezes não praticamos, né? Então, a doutrina dos espíritos veio trazer para a gente também, né, muito conhecimento que ficou lá atrás, que faltou para nosso aprendizado. Então, Moisés, ele sendo um organizador, um legislador, né? Ele trouxe para nós esta lei, porque Deus achou que naquele tempo, né, o homem vivia ainda muito nas sombras. Então, ele achou que tinha que ter uma lei. Moisés, ele foi escolhido por Deus para trazer para o homem, né, esta revelação. Quem foi Moisés? Moisés foi um judeu também, né, que Deus escolheu entre os homens, entre aqueles que acreditavam no Deus único, para trazer a lei. Moisés, a seu tempo, ele também era um judeu. Desde Abraão, nós sabemos, Abraão que veio trazendo essa ideia de Deus único, então a família de Abraão foi espalhando pelo mundo com essa ideia de Deus único, porque o homem só acreditava, né, eram idólatras e acreditavam em vários deuses, né? Então, veio essa questão do Deus único e, graças, né, a esse bom Deus, nós hoje acreditamos
nesse Deus único, em Jesus, que vem trabalhando através dos tempos, sempre trazendo essas revelações para nós. Moisés, os profetas, Jesus, aí depois vai Kardec, né? E assim por diante, vamos trabalhando em nós essa promessa de Deus, de melhorar o homem. Todas as três revelações elas vieram para a melhoria do homem. Mas nós estávamos ainda falando lá de Moisés, né? Sobre a questão de que Moisés também foi um hebreu, nasceu de família hebreia, mas que viveu, né, entre, vamos dizer, nobres. O que aconteceu ao tempo de Moisés, quando ele nasceu? Os hebreus estavam lá nessa época no Egito, né, como escravos. Como os hebreus foram parar lá? Essa questão lá de Israel, a gente não vai entrar muito no mérito, só para a gente entender um pouquinho. Desde aquela época, eles viviam brigando entre si e fazendo com que fosse espalhando os hebreus por tantos e tantos outros lugares que não na sua terra. Porque Moisés teve aquele dever que Deus colocou para ele de trazer o povo que estava como escravo para a sua terra prometida, né? Então, Moisés teve esse trabalho que Deus colocou na mão dele. Porque Deus coloca, porque naquele tempo, como até hoje, os homens conversavam com Deus, né? Eles falavam, todos os profetas, aqueles que eram escolhidos, falavam com Deus. Deus falava com eles, né? E até hoje Deus fala conosco. Nós que muitas das vezes não escutamos, mas que ele fala. Né? Nós muitas vezes não temos ouvido de ouvir, nem olhos de ver, então não damos muita atenção ao que nos foi falado. Né? Fala através de quem? Através dos bons espíritos, sempre foi assim. A falange de Jesus, a falange de Dr. Bezerra, Então, Jesus não vem diretamente conversar conosco aqui na Terra, mas ele manda seus falangidos, né? E nós, muitas vezes, não escutamos. Mas Moisés, como outros profetas, escutava Deus. Tá? Tantos outros aí na história, se a gente pegar a história, nós vamos ver que eles conversavam com Deus. E Deus colocou Moisés na terra para a libertação desse povo hebreu. Né? Por isso, ele nasceu lá no Egito, de povo hebreu, não é verdade? Mas eis que, naquela época, aquele faraó que estava no comando, ele era assim, muito, vamos dizer assim, durão, e ele já achava que o Egito estava ficando muito cheio dos hebreus, né? E estava com medo. O que ele fez? Ele começou a dizimar as crianças que nasciam. E isso aconteceu também no tempo de Jesus, porque eles queriam encontrar esse grande homem, profeta, Jesus, que ia nascer na Terra, né? O Salvador. Bom, enfim. Então, Moisés nasceu, o faraó, como eu disse, ele pediu às parteiras que, na hora do nascimento, matasse todas as crianças, principalmente os homens, porque das mulheres eles não tinham medo, né? Que nós, naquele tempo, não éramos ninguém, né? Para muita gente não tinha nem alma, não mandávamos em nada, só o homem que guerreava. A mulher não tinha força para isso. E até hoje a gente vê muitas mulheres aí na guerra, mas naquele tempo era o homem que comandava. E, finalmente, Moisés nasceu e ele não foi dizimado porque ele foi escondido pela sua mãe. E a história que todo mundo conhece é que ela depois não pôde mais esconder e botou ele no rio, que ele foi parar lá na casa do faraó, lá no palácio, como neto dele.
com a filha dele, que não tinha filho, acolheu aquele ali. Só que ele cresceu, sempre ali, naquela questão com o faraó ali. O faraó sempre estava querendo que ele fizesse isso, aquilo, ele não fazia. Eis que ele já, no caso, o comando dele era mais pelos hebreus, que falavam nele, né? E ele acabou matando lá um guarda e teve que fugir, ficou muitos anos fora, aquela coisa toda. Voltou, casado, porque ele tinha a incumbência de tirar o povo do Egito, né? Tirou o povo do Egito e começou a eles caminharem, como a gente sabe, caminharam 40 anos, né? Pelo deserto. Deserto esse que aquele povo todo, Moisés, para manter aquele povo todo ali nas rédeas curtas, vamos dizer assim, e foi ficando difícil. Aí foi quando Deus falou com ele e ele foi lá pegar a tábua dos 10 mandamentos. Voltou a primeira vez, quebrou a tábua, porque se irou, porque encontrou lá eles fazendo bezerro de ouro, etc, etc, mas Deus falou com ele, volta, faz de novo. Lá ele trouxe esses 10 mandamentos para conter aqueles homens que ainda estavam desarvorados. E eles fizeram aquele bezerro de ouro, porque também estava ali tudo junto, misturado, não tinha só os hebreus, tinha também o pessoal do Egito que gostava dele, veio com ele, e outros que já estavam casados, com famílias, enfim. Então, Deus deu a Moisés, né, sobre o quê? Inspiração de Moisés. Moisés teve a inspiração para trazer para nós esses 10 mandamentos. Que ele fala até aqui, ó. Porque no item 2 fala aqui que há duas partes distintas da lei. E fala que lei mosaica, mas é a lei de Deus. Para aquelas pessoas, porque eram muitas, gente, não eram poucos. E ele teve que criar outras leis, mas eram leis civis, leis essas, mas que ele dizia que era de Deus, para que o povo assim cumprisse também como se fosse lei de Deus. E nós imaginemos Moisés com aquele povo todo, né, andando para lá e para cá para encontrar a tal da terra prometida. E o que ele fez? Delegou poderes também, como muitos fazem, né? Eu tenho lá uma grande empresa, um exemplo, uma grande empresa, muita gente vai ser comandada. O que os seus donos, seus diretores, chefe faz? Ele arruma para cada seção um chefe, porque ele sozinho não pode comandar todo aquele povão. Vamos dizer, é uma empresa muito grande. Então, ele arruma para cada um chefe que vai comandar aquelas pessoas que estão ali à dispensa daquele chefe. Assim, Moisés também foi delegando poderes, aqueles que tinham mais, eram mais, vamos dizer assim, tinha voz de comando, né? Porque ele não podia comandar sozinho aquele povo todo, mesmo com a lei que foi dada a ele para conter aquele povo, né? Que a lei de Deus, ela nos envolve e nos contém um pouco, né? Quando nós acreditamos nessa lei, né? Nós acreditamos na lei de Deus e vamos tomar para a nossa vida. Porque enquanto, meus irmãos, o homem realmente não trabalhar para si, dentro dele, esta lei que foi trazida como espírito que somos, fica difícil. Então, nós vamos viver aí como o mundo, né? Tudo disperso, porque não tem um comando, não tem uma voz de comando. Quando eu não tenho Deus para direcionar a minha vida, né? Eu for por caminhos tortuosos, caminho este que eu não devo trilhar,
sem aquela direção que é Deus, fica difícil a minha vida. Quando eu coloco Deus no meu caminho e tento manter, estou sempre lá, não tenho religião, vamos supor que não tenho religião, mas tem muita gente que não tem religião, mas tem um comando, ele acredita em Deus. Mas tem aquelas pessoas que é completamente idólatra, ele não acredita em Deus, e fica difícil, né? Eu não tenho alguém para me comandar. Eu estou solta na vida, né? Então, eu vou viver de atropelos e atropelos quando eu não estou envolvida com Deus. Aí a nossa lei, né, os 10 mandamentos, vamos aqui trazê-la uma a uma para que a gente possa entender o que é essa lei. O que Moisés trouxe, o que Deus falou para o comando para nós naquele tempo e até hoje, porque, meus irmãos, essa lei é una, ela é universal, ela está em todo o planeta. Ela não é uma lei aqui, outra acolá, como uma lei civil que Moisés criou naquele tempo para ajudar a conter aquelas pessoas e que hoje são criadas também. Quantas leis são criadas para comandar um povo? Mas sem a primeira lei, que é a lei de Deus, que nos envolve dentro do amor do Cristo, né? E o amor de Deus, sem essa nós não vivemos. Então, diz aqui a primeira lei. A primeira diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Como diz, o Deus único, eu sou o único. Não há em cima da terra outro Deus que não seja eu. É o que Deus estava tentando dizer aqui para o povo. E aí, ele ainda disse mais, é que como, naquele tempo, o que ele disse? Que vos tirei do Egito, da casa da servidão, não terei outros deuses senão eu, né? Outros estrangeiros. Então, aqui é uma lei de amor. Né? A lei de Deus é a lei de amor por nós. Então, nós devemos cultuar Deus? Sim. Né? Como ele diz aqui, não fareis imagem esculpida, e ele vai falando tudo o que aconteceu naquele tempo. E ele diz que estão em cima, né, a figura de alguma, nem em cima, nem na água, nem embaixo da terra, nenhuma figura. Então, Deus ele quis passar para nós que ele era o único. Só a ele devemos levar as nossas mazelas, as nossas vidas. Se Deus não resolver, ninguém mais vai resolver. Acima dele não tem outro. Deus não é uma figura, como muita gente quer acreditar, que ele está lá, um velho de barba branca, com cajado na mão. Não, ele não é isso. Deus é tudo que nós vemos, que o homem não é o homem que colocou a mão, é de Deus. É a natureza, é tudo que nós temos que respeitar. E o que é de Deus nós temos que respeitar. Não que não tenhamos respeitar o que é do homem também, mas eu digo, em primeiro lugar, como ele está lá no primeiro mandamento, é ele. Então, nós temos que ter essa certeza. Na segunda, ele já vem dizendo, não tomareis em vão o nome do teu Senhor, ou seja, o vosso Deus. Mas nós, quem de nós não faz isso? Quantas vezes a gente fica falando o nome de Deus em vão? Eu peço as coisas, Deus não me dá. Um exemplo, eu vou citar aqui. Fiz meu pedido. Mas não aconteceu. Mas Deus não gosta de mim. Mas por que ele não me deu? Por que ele não está trazendo? Aí eu começo o quê? Quer falar de Deus. Poxa, Deus não atendeu meu pedido. Mas muitas das vezes nós pedimos, Deus sabe de todas as coisas, ele sabe da nossa vida, ele sabe o que nós precisamos, não é verdade? Então, eu não preciso estar pedindo nada a ele, não, que ele já sabe. Claro, ele quer até que eu peça, né? Porque para que eu possa ser humilde. Quando Deus diz, peça que eu te darei, é porque ele quer que nós sejamos humildes.
para poder pedir. Só aquele que é humilde que pede, porque quem não é humilde não pede, ele só quer mandar, né? Então, para trabalhar a humildade em nós, Deus disse: peça que eu te darei. Mas ele já sabe o que eu quero. E quando ele não dá, meus irmãos, é porque não estava ali na linha do meu tempo. Não era a hora, não era o momento. Por isso, ele ainda não fez a minha vontade. A vontade ainda é soberana, a vontade ainda é do Pai e não a minha. E eu tenho que me convencer de que aquele momento Deus não me deu, porque não foi ainda o momento chegado. É chegado os tempos, mas o tempo ainda não. Para mim, vamos dizer, no meu caso, estou falando assim, estou usando a minha pessoa, porque não era o momento. Então, o pai, né, ele está ali, mas não para o nosso bel prazer. Né? E o 3, o que ele fala aqui? Lembrai de santificar o dia do sábado. Então, Deus colocou aqui, porque ele falou porque ele falou o sábado. Podia ser o domingo, podia ser a segunda, podia ser qualquer dia. Ele não quer que nós fiquemos trabalhando o tempo todo e não ter um dia para santificar Deus. É isso que ele está colocando aqui. Porque o pai, ele trabalha todo dia. Por que eu não posso trabalhar? Ele não trabalha, ele continua trabalhando. Mas ele fala do repouso. O homem precisa de repouso. Aquele que trabalha voluntariamente todos os dias, sem parar um momento, não ter um repouso, ele está indo contra a lei de Deus, se está aqui na lei. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na 682 e outras, que ele fala que no limite do trabalho, do repouso, nós temos que ter limite. Por isso que Deus falou ali, nessa questão terceira, lembrai de santificar o dia de sábado. Aí foi até criado religiões em cima disso, nós sabemos bem que o homem criou muitas religiões. Jesus veio e não deixou religião nenhuma, mas foram criando em cima do que ele disse. Então, Kardec pergunta aos espíritos: sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não constitui uma lei da natureza? Os espíritos respondem: sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo. E também é necessário, interessante isso, ao fim de dar um pouco mais de liberdade à nossa inteligência, para nos levarmos acima da matéria. Depois vocês leem as outras questões ali, que é muito importante. Porque quando o corpo está muito cansado, nós, espíritos, né, com a nossa inteligência fica meia aquém. Porque eu não posso pensar direito. Mas Deus nos deixa. Mas ele deu o homem o livre-arbítrio. É a questão de escolha. Mas eu tenho que escolher um dia que eu não trabalho para poder descansar o meu corpo e, além de tudo, santificar, né? Lá a minha religião, aquilo que eu sigo, enfim, que eu tenho que ir. Eu tenho que separar, porque às vezes a gente chega à casa, né? E pergunta às pessoas: mas você, ou até mesmo na família, você não está indo mais à casa, porque seja lá que religião eu pertenço. Estou falando da nossa casa espírita, porque nós somos espíritos. Não tenho tempo. E a pessoa responde: não tenho tempo. O tempo, meus irmãos, são nós que fazemos. O tempo é feito por nós. Então, nós precisamos fazer o nosso tempo para cumprir o terceiro mandato aqui da lei de Deus, que ele colocou para nós. Eu preciso procurar tempo para me poder lá usar da minha religião, aquela que eu escolhi, fazer meu trabalho, né? Ou então vou correndo, vou ali, assisto uma palestra, tá ótimo. Não me propõe, porque toda casa espírita ela precisa dos seus adeptos. Ela tem trabalho.
né? Eu tenho os voluntários lá para fazer os trabalhos. Todo mundo precisa dar um quinhão, um pouquinho do seu tempo. Você não precisa ficar o dia inteiro, você não precisa ir todos os dias, mas você tem a sua responsabilidade. Ó, eu posso vir aqui meia hora tal dia. Ótimo. Ó, eu só posso menos, ou eu posso ficar uma hora, 2 horas, posso ficar o dia inteiro, que beleza, né? Então, o que nós temos que arrumar é tempo. Tempo para Deus. É o que ele vem lembrar aqui. Tempo para Deus. Porque é o respeito. A gente tem que respeitar a lei de Deus. Aí, na 4, ele vem falando para nós honrar pai e mãe. Olha que coisa boa essa questão. Que ele vem trazendo para nós tudo que nós devemos fazer como filho de Deus, como filho do homem. Não é? Por que honrar pai e mãe? Porque nós dependemos ter um pai e uma mãe para reencarnar. Mesmo que você não goste daquele pai, daquela mãe, né? E que ele está falando aqui, tenho que honrar, porque ele me deu oportunidade. Eu estou aqui reencarnada porque meus pais me deram oportunidade. Nós nascemos de uma mulher e de um homem. Isso não tem jeito. Euniceia, mas agora não, já há muito tempo tem um bebê de proveta, mas a proveta precisa do homem e da mulher. Ele precisa do óvulo da mulher, do esperma do homem, senão não tem bebê de proveta. Ninguém ainda não inventou um bebê de proveta sem precisar dessas duas importantes coisas, o óvulo da mulher e o esperma do homem. Então, não tem para onde fugir. Então, eu tenho um pai e uma mãe, então eu tenho que honrar esse pai. Na velhice, né? O que a lei fala é isso, na velhice. Meus pais cuidaram de mim, e eu tenho que cuidar dos meus pais na velhice. É isso que a lei manda, é isso que é honrar pai e mãe. Né? Não largá-los a bel prazer pelo mundo, nas casas geriátricas, nem sem visitar, isso dói muito na gente, né? Dói muito. Eu fui visitar uma vez uma casa geriátrica, em época de Natal, que fomos levar lá presentinho e tudo, e aí a gente chega, quando a gente chega, elas estão lá todas arrumadinhas, que é Natal, né? Estou esperando meu filho, estou esperando minha filha. Aí fui conversar com o moço que estava lá, já fazendo lá a ceia dela, isso é todo ano, minha filha, é o ano inteiro. Não vem filho nenhum visitar. Olha, aquilo me doeu, né? E dói, e dói muito. Então, nós não temos que honrar nossos pais, mas não temos que falar dos nossos pais, seja quem for, meu pai, minha mãe, é pensar que eles nos deram a vida. Se hoje é assim, ou do outro lado, ou eu não me dou bem com meus pais, mas é por isso que a lei de Deus, volta a dizer, a lei é uma só, né? Então, ainda fala aqui, honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então, aquele que não honrou pai, mãe, filho, ele vai responder por isso, porque tudo que nós fazemos aqui, agora, ou fez no passado, ele responderá. A verdade é essa, somos cobrados a todo momento. Então, outro aqui. Aí, a partir do quarto, né, do 1, 2, 3, e a partir do quarto fundamento, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, olha, Deus é bem categórico, presta atenção, com certeza vocês estão com o evangelho aí na mão, aí vou ver lá. Não, 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 não. Então, ele está sendo categórico, ele diz, não faça isso, não faça aquilo. Então, é como se ele está no comando, ele está mostrando que ele está no comando, quando ele diz, não matareis, não cometereis adultério, não fazer isso, não fazer aquilo.
Então, está impondo, né? Impondo para nós a lei de não fazer. Né? Não é que essa parte aqui de cima eu faço se eu quiser, não. Mas é que ele encontrou um meio de colocar, né? Se ele colocou, não, se foi a própria mão do homem, não importa, né? Colocou assim, mas é assim que está. Não matareis. Né? É interessante não matar. Muitos de nós, já nos causa horror quando a gente vê alguém matou fulano, alguém fez isso, fez aquilo, a gente já fica horrorizado. É porque a gente já não faz mais. É muito bom quando a gente fica horrorizado, porque eu não faço mais. Mas, meus irmãos, aí às vezes a gente joga assim um pouquinho de água, né, na fervura do outro. Eu não mato mais. Né? Mas moralmente, às vezes, eu mato. Eu não luto mais de capa e espada para matar o outro, mas eu mato a ilusão dos outros, muitas vezes. Quantos de nós faz isso? Então, não matar não é só fazer o assassinato, é matar a ilusão do outro. Eu chego lá, o outro está tão eufórico com aquilo que ele quer, eu vou lá, jogo um balde de água fria na ilusão do outro. Então, eu estou matando moralmente, eu não mato mais fisicamente, mas eu tenho que prestar atenção nisso. Então, essa lei serve para nós em todos os pontos de vista, não só categórico, naquilo que ele está mostrando aqui. Tem que ver as nuances que está por trás da lei. Né? Eu não mato mais, mas mato ainda a ilusão do outro. Aí ele fala, não cometereis adultério. Esta lei, com certeza, quando foi feita, esse adultério estava falando entre homem e mulher. Né? Naquele tempo, o homem, até hoje, né? Mas antigamente era muito mais. Os homens tinham. A mulher não tinha voz ativa, ela tinha que entender que o homem tinha que ter várias mulheres. Uma era casada, as outras eram concubina, né? Está aí na história para a gente ver. Porque eles achavam, então, isso acontecia muito com aqueles que estavam lá no pedestal mais alto, né? Porque eles tinham que ter muita prole e achavam que uma mulher só não podia trazer tanto filho ao mundo, então tinha várias com essa desculpa, né? Então, não cometer esse adultério. Então, ele está falando desse adultério, mas a gente pode colocar esse adultério para outras coisas, não só nessa parte homem e mulher. Adultério, modificar os fatos. Por exemplo, eu vou lá, modifico os fatos dos acontecimentos para agradar fulano, cicrano, porque precisa. Adultera um documento porque vai beneficiar fulano. Então, quando a gente trabalha com essa questão de leis, nós temos que ter muito cuidado. A lei do homem, que eu estou falando. Muito cuidado, porque às vezes ela leva ao descaminho. Nos leva lá ao descaminho. E às vezes a gente está daqui a pouco cometendo alguma coisa que está fora do contexto, porque eu deixei de aplicar a lei de Deus. Né? Então, eu modifico os fatos, modifico as coisas. Né? Como a gente vê aí, o leite é todo adulterado, a gente não sabe mais nem o que toma, não é verdade? Há pouco tempo descobriram, como tem, vão descobrindo, mas tem muitas coisas ainda cobertas, fábrica aí que colocava coisas até que fazia mal no leite. Tu imagine, você toma ali, aí você pensa que você, daqui a pouco você está com problema de estômago, problema disso, problema daquilo, não sabe se é do leite, foi adulterado. Você vai fazer uma receita, fulano te dá uma receita muito boa, mas eu vou lá adultero. Então, não sai legal. Né? Eu, quando falo nessa questão de adulterar as coisas, me lembro sempre, eu trabalhei em 1970, isso, há muitos anos.
era manicure, um salão. E naquele tempo o salão dava material, coisa e tal. Então, era uma acetona tão ruim, que a gente não conseguia tirar o esmalte da unha da cliente. Aí eu combinei com a outra menina que trabalhava assim, vamos começar a comprar nosso material. E a gente combina com ela, que manda a lei, né? Quando dá o material, a gente ganha mais 10%. Porque é impossível trabalharmos com essa acetona que ela dá para a gente. A gente, com um tempão no fim, não faz direito, ainda fica ruim, fica ruim. Então, tudo que é adulterado, meus irmãos, não é bom, né? Então, não adianta botar água no leite, botar fermento, botar isso, botar aquilo, que daqui a pouco descobre e você fica sem o seu ganha-pão. Fecha a sua fábrica lá e pronto, você não fez mais nada. É a mesma coisa em todas as questões, né? E não roubar. Não roubareis. Né? Eu não roubo mais. Mas você não sabe se no passado eu roubei. Né? O que está acontecendo hoje na minha vida? Para me indicar que em algum lugar do passado eu fiz alguma coisa, mas eu não faço mais, graças a Deus. Mas eu não roubo materialmente, mas moralmente, às vezes, eu roubo as ideias dos outros. Né? Então, é isso. Eu preciso colocar em mim a lei de Deus. Roubar, às vezes você não rouba com as suas próprias mãos ali as pessoas te dão. Um exemplo que eu vou dar é um fato bem tranquilo. Você vai pagar algo, dá o dinheiro. A pessoa lá te dá o troco, te dá um dinheiro mais do que devia. Troco errado. Você não confere. Mas se você conferir, a sua obrigação é devolver. Isso aqui não é meu. Não é meu. Mas eu vim para casa, eu não conferi o troco. Quando eu cheguei em casa, eu olhei assim, mas que dinheiro é esse? Mas não sei nem aonde que eu comprei. Aí já comprei outras coisas, já misturei tudo, não sei. Mas o que eu faço? Mas não é meu, eu tenho que devolver. Mas eu não consigo devolver, porque eu não sei mais a pessoa. O que eu faço? Vou lá, compro material, dou para casa, que ajuda as pessoas. Ou dou para uma pessoa na rua. Eu não estou ficando com aquilo que não é meu. Então, a necessidade, né, o necessário, aliás, desculpa, é o que a gente tem que fazer com o que se apresenta naquele momento para nós. Né? Apresentou o problema, nós vamos tentar administrar. Aí vem o oitavo que diz: não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Você às vezes não conhece o fato. Alguém te chama para você ser testemunho de algo. Você não conhece o fato, como é que você vai dar testemunho? Não, lá você diz que é isso e isso. Não. Eu só vou testemunhar se eu conhecer o fato e souber. O que eu estou falando? Não para beneficiar fulano, ciclano, beltrano. Quando a gente tem um caminho, uma resolução na nossa vida, a gente não faz isso. Agora, a gente sabe quem fez. Mas ai daquele que está fazendo, né? Então, a gente tem que respeitar o outro. Né? Respeitar. Quando fala que não desejarei a mulher do próximo, eu não posso desejar a mulher do próximo, porque não é minha. Eu não posso desejar, ou ter inveja do outro vizinho, porque ele tem uma casa melhor que a minha, que ele tem um carro melhor que o meu. Vou trabalhar para ver se eu consigo também. Então, na verdade, ele está aqui. Essa lei ele veio colocar para nós muitos pontos nos is, né? Como diz, né? Colocar o ponto nos is. Por quê? Quando eu desejo alguma coisa que é do outro, aqui ele fala da mulher. Mas podia ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Eu vou desejar do outro. Eu vou trabalhar para eu ter o meu momento. Porque enquanto eu fico perdendo tempo, tendo inveja da vida do outro. Eu perco tempo na minha vida. Quanto tempo eu perco tendo inveja do outro? Procurar fazer também.
mesmo que eu não consiga igual, mas, né, eu vou procurar fazer para que eu possa também ter a mesma coisa, que não seja igual, mas seja equivalente. Né? E para terminar aqui a questão da lei, é o 10. Quando ele fala lá, não cobiçarei a casa do vosso próximo, nem do seu servo, nem de sua serva, nem do seu boi, nem do seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Por que ele fala aqui, seu boi, a mulher dos outros, seu asno? Porque antigamente, né, tudo, os bens envolvia tudo isso, inclusive a mulher. Olha que a gente vai aqui no capítulo 11, amar o próximo você mesmo, quando ele fala aqui do fazei, fazei tudo o que desejais que ele vos faça, pois essa é a lei e os profetas. É isso que ele falou lá, né? Amará teu próximo a ti mesmo, é toda a lei e os profetas. Isso está encerrado nesses dois mandamentos. Quando Jesus veio, né? Ele diz que não veio destruir a lei, veio sim dar cumprimento, mas ele condensou essas 10 leis em duas. Quando ele colocou, amarás teu Deus, né, sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando ele coloca lá o próximo como a ti mesmo, ele está colocando aqueles outros 9 mandamentos ali, que ele juntou, fez uma coisa uma, né? Isso vocês vão estudar mais à frente. Mas aqui, quando ele conta aqui, né, do homem que devia o outro, né, 1.000 talentos, e se ele não pagasse, né, seriam vendidos. Olha só, fala lá, vendido sua mulher, seus filhos, tudo que ele tivesse pertencido a ele era vendido. Era assim, porque até a mulher, os filhos, entrava como herança ali daquele homem. É muito interessante, né? Então, a lei de Deus, ela trouxe para nós todas essas questões aí que eu exemplifiquei aqui para vocês, para que nós, a partir de agora, possamos entender, né, como é que eu vou trabalhar em mim esses 10 mandamentos. E a doutrina espírita não fica atrás, porque ela trouxe, Kardec trouxe aqui logo isso aqui no primeiro capítulo. Porque, em primeiro lugar, eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus para eu ser uma boa serva. É para eu poder me manter na questão de uma casa, se eu não tiver uma direção, eu tenho que ter uma direção. Aí eu trouxe aqui desse livro de Joana, o nome é Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Ela fala aqui de Moisés, né? Ela fala aqui, Moisés houvera estabelecido por inspiração, que eu já falei, e ela coloca aqui, e observação, os códigos essenciais ao processo de libertação da sombra. Da sombra, né? Ele elaborou o decálogo, produzido pelo quê? Pelo seu psiquismo divino, tomando como indestrutível esse paradigma para todos os demais. Quer dizer, a lei funciona até hoje. Leis, por conter essa essência, esse fundamento do respeito de Deus e a vida dos seres em gerais em si, em particular. Então, naquela época, né, caracterizava que predominava a sombra entre as pessoas, onde quase ele teve que trazer essas leis para que o homem pudesse se voltar, né, para Deus. Como ele ia fazer aquelas pessoas se voltar para Deus? Acreditar, né?
Joana vai mais à frente e ela fala de Jesus. Eu não poderia deixar de trazer Jesus aqui para nós. Ela fala, Jesus, o homem excelente, chegou à Terra e encontrou a ignorância predominar. Você vê, olha, passaram-se 1000 anos, mais ou menos, que a história diz, e o homem ainda continuava ali, naqueles seus passos lentos, na sua ignorância. Então, Jesus teve que vir à Terra, Deus o colocou, né, que ele era o seu primogênito, nós sabemos, e Deus o mandou aqui na Terra, vá lá ver se endireita aquele povo. Ele veio, trouxe, ele elaborou, melhor, vamos dizer, essa lei de amor, porque ele veio nos ensinar a amar em cima da lei de Deus, que tanto ele diz. Está aqui no item 1, né? Eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento. Está aqui, ele diz, ó. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. E os profetas, não vim destruí-lo, mas cumpri-la. Porquanto eu vos digo que a verdade do céu e da terra não passarão sem que cumpra perfeitamente tudo que está na lei até o último iota. Ele diz ali, até o último ponto, até passar tudo, né? E Joana fala aqui, ele veio porque ainda predominava a ignorância no homem, trazendo a mensagem do amor, que jamais foi apresentada da maneira que Jesus trouxe para nós, né? Onde, na sua formulação, ele se fazia portador. Eu sou a vida, né? Ele disse que era a vida, né? E o amor era considerado, né, naquele tempo, sentimento de mulher, etc., mas Jesus veio trazer para nós essa diferença. Então, essa questão que Joana trouxe para nós é muito importante quando ela fala, né, dessa questão Jesus, o homem. Ele se fez homem, né? Então, as vicissitudes da vida, ela se apresentava para aquele povo, assim, Deus deu, né, aquele povo as vicissitudes, para chocar, né? Chocar de uma maneira e que a gente tinha que arrancá-la. Quando Jesus veio também, ele chocou o povo com o seu modo de ser, o seu modo de interpretar ali, né? Então, meus irmãos, nós estamos aqui tentando fazer compreender, né, que nós precisamos ainda muito dessa lei. Porque Joana fala aqui das sombras na terra? Porque naquele tempo, o que vigia? Que lei vigia antes de Moisés trazer a lei de Deus? Era a lei de Talião. Lei essa que as pessoas eram julgadas, né? Julgadas quando tinha a lei, e eram, vamos dizer, eram cobradas de acordo com o tamanho daquilo que eles denegriram, né? E fizeram. Então, era cobrado. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Hoje nós não temos mais a lei que vigora, é a lei de Deus, mas nós ainda temos muita gente, muitas pessoas, muitos irmãos que ainda fazem isso. Que ainda fazem isso. Me feriu, eu vou lá e fico. Hoje mesmo, eu presenciei uma coisa, a outra senhora lá ficamos indignadas. Tem umas pessoas que ficam indignadas com as coisas que acontecem. A mulher veio, o marido, acho que era marido, estava uma senhora que é a mãe dela. Ela, vamos embora, acabou, não sei o quê, isso aqui está uma bagunça, esse banco está uma bagunça, vamos embora, não sei o quê, papapá. Não consegui nada, papapá. Aí ele levantou-se e disse, isso aqui está uma bagunça mesmo. No outro dia, disse que tinha mendigo ali dormindo entre os caixas, porque antes da gente entrar na roleta, tem a parte dos caixas, mas que fica o ar-condicionado. Aí, quer dizer,
a porta se abre durante o dia, durante a noite, eu acredito. Mesmo durante a noite você só abre com o seu cartão, mas durante o dia entra quem quer. Eles já tinham. Aí a mulher disse: pois é, eu queria ir no caixa, tinha um mendigo bem deitado, eu quase não fui no caixa. Ele: por que você não chutou ele? Gente, quando ele falou assim, aí eu olhei para a senhora que está do meu lado, ela olhou para mim e disse: meu Deus, ainda tem gente assim. Quer dizer, o homem já. A pessoa já está ali numa situação de rua, né? Com dificuldade, porque a gente não sabe por que aquela pessoa está ali, mas está na rua. Ele está precisando de ajuda. Não que eu chute ele, mas as pessoas agora estão vivendo assim. Essa questão, manda para lá, chuta. Chuta porque é melhor chutar do que ficar aqui me atrapalhando. Então, meus irmãos, é isso aí. Então, como eu disse, a superioridade moral de Jesus, ele teve aqui entre nós, e a sua superioridade moral, ele entendeu, né, que tinha que dar o exemplo para nós. Como os tantos outros que vieram antes dele, mas não conseguiram. Fez o que estava nas suas mãos. Jesus veio também, e o que fizeram com eles? Muita gente está esperando Jesus voltar, né? Quantas religiões aí esperam que Jesus vai voltar aqui na Terra. Como homem, ele não volta mais, ele está aqui na Terra, como nosso governador, né? Tentando nos direcionar ainda para o bem, com a sua superioridade moral. Até os dias de hoje, né? O homem precisa de leis. Até os dias de hoje, o homem está criando leis para ele próprio. Eu sempre digo assim: se nós cumpríssemos a lei de Deus dentro de tudo aquilo que foi colocado aqui, nem que fosse um pouco, nós não precisaríamos criarmos leis, o homem não precisaria criar lei para ele. Bastava ele cumprir a lei de Deus. E ele cria suas próprias leis, cria as leis complementares para complementar a outra, e assim por diante, e nada se faz. Por quê? Não tem Deus no coração. Quando Deus, soberano como ele é, ocupar pelo menos a metade dos corações do homem na terra, né, nós estaremos bem melhor do que estamos. Porque se um faz, o outro vem e desfaz. E aí, por isso, ainda estamos aqui a criar lei para que nós possamos viver. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E o povo continua fazendo. A verdade é essa. Então, só aquele que vai caminhar junto com Jesus e Deus, e nós, junto com a espiritualidade que nos ajuda, né? Nós estamos dentro da doutrina espírita porque precisamos de ajuda. Senão, nós estaríamos, se nós estivéssemos bem melhor, a gente não estaria precisando de ajuda. E ajuda, meus irmãos, é Deus. Deus primeiro, Jesus segundo, e todos os outros, né, que estão ao nosso lado, estão aí em nome de Deus, tentando nos envolver no caminho reto, no caminho que é de Deus. Então, que Deus continue nos abençoando sempre para que nós possamos estarmos sempre dizendo presente. Estou aqui, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Que Ele nos abençoe sempre. Graças a Deus. Minha querida irmã, nós agradecemos seus apontamentos muito importantes, né, nessa visão das leis de Deus, e é o que você trouxe mesmo, é amor. A humanidade precisa só fazer a parte de praticar a verdadeira lei de Deus, que é a lei de amor. Então, só falta isso. Mas nós vamos chegar lá.
Nós Vamos vamos sim. chegar lá. Nós agradecemos muito, tá, meu Eu amor? que agradeço a oportunidade. Ah, que bom. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, e mais uma vez agradecer pelos ensinos que recebemos nessa noite, nos alertando para estarmos sempre atentos às leis de Deus, porque ela nos orienta no caminho do bem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Isso disseram os espíritos. Então, que nunca nos afastemos dessa lei. É preciso compreendê-la para poder praticá-la no nosso dia a dia. É a lei de amor. Então, que nos amemos mais, nos perdoemos mais. E Jesus é esse caminho que nos leva ao Pai. Obrigado, Senhor, e que os nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos que estão doentes, que eles possam também receber as bênçãos que agora nós estamos pedindo. Nos abençoe, Senhor, e fique conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. Querida, muito obrigada. Leva esse abraço para o Centro Espírita também. E um Muito beijão. obrigada, minha irmã.